Olá, hoje na nossa conversa de sofá estaremos conversando sobre o arrebatamento da igreja, assunto que todo mundo gostaria de participar e saber. Então, vamos lá! E hoje, mais uma vez, estamos aqui com nossa conversa de sofá e pretendemos fazer aqui uma conversa bem descontraída, mesmo sendo de assuntos tão importantes, tão bíblicos, mas o nosso objetivo não é fazer aqui uma pregação e nem assim um ensino teológico pesado, mas conversar com você, e nós vamos então já começar respondendo uma pergunta que veio para nós. E a pergunta, Sinamar, é o seguinte: a igreja irá passar pela grande tribulação? É uma ótima pergunta, não é? Eu estou pegando pesado, hein? O pessoal já está mesmo querendo saber o finalmente. Vamos evitar então os termos teológicos, né? Complicados, mas há três linhas de pensamento. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Existe outro grupo forte também. Aí nesse caso é o que chamam de pré. Mas vamos evitar esses termos. Mas é só pra... Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, que é de 7 anos, né? E outros acreditam, outros acreditam que a vinda de Jesus é uma só, que vai acontecer depois da tribulação, no momento em que estiver acontecendo a batalha do Armagedon. Então deixa eu só entender aqui, porque para que todos possam entender. Então tem o grupo que acha que Jesus vem antes da tribulação. Esta é a tese que eu defendo, e com respaldo bíblico. Certo. Embora também aqueles que acham que Jesus vem durante a tribulação ou depois, existe também respaldo bíblico. É difícil, porque quando você pega o livro de Apocalipse, você vê uma divisão tríplice. E o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse é o período da igreja. E do capítulo 4 para frente é o princípio das dores e a grande tribulação. Nesse período, a igreja não é mencionada nenhuma vez. A igreja simplesmente desaparece. Por quê? Porque ela não está mais aqui. Entendeu? Interessante esse. Então, a igreja seria mencionada pelo menos uma vez. Mas cadê a igreja? Ela não aparece. Você não fala. Ela só aparece no capítulo 19, quando já terminar o juízo de Deus no céu para as bodas do Cordeiro. Quer dizer que ela já está lá. Sim. Não é? A igreja está no céu. Então, esse são todos aqueles teólogos que entendem que a igreja não passará pela tribulação. Porque a tribulação, porque nota-se claramente que a tribulação é um período de juízo da parte de Deus para o mundo incrédulo, para o mundo ímpio e não para a igreja. Aquele que não creu em Jesus. Exatamente, então virá o juízo. Para isso, a igreja precisa ser removida daqui. Porque o juízo não é para a igreja. Para ser poupada, né? A igreja já foi julgada na cruz do Calvário. Não é? Então, nós não temos mais que sofrer o julgamento divino, porque isso será endereçado para o mundo pagão, para o mundo ímpio, para aqueles que hoje são considerados inimigos de Deus. Sim, então, você crê, só para deixar bem claro aqui na nossa conversa, que você é um pré-tribulacionista. Você crê que a igreja não estará aqui durante a tribulação. Não. A igreja O que vai ser feita com a igreja então? Ela vai ser arrebatada.
ela vai ser arrebatada e a Bíblia é clara. 2 aos Coríntios 5:10. Lá está claro que imediatamente após o arrebatamento, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal que, pela palavra de Deus, está estabelecido no céu, não aqui na terra. 2 Coríntios 5:10. Você vai explicando? 5:10. Pode até ler, não é? Então, a igreja não vai ser esse período de julgamento da igreja. Não é um julgamento pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram julgados ali na cruz. É um julgamento para premiação. Jesus chama isso de galardão. Galardão. Então, muitos terão um galardão maior, outros um galardão menor e alguns talvez nem tenham galardão. Não é? Vamos voltar aqui no 2 Coríntios 5:10. Quer que eu leia? Pode. Os faróis vão ficando meio apagados com a idade, porque é necessário que todos nós, eu, você, todos nós, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, não é? Tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo registrado no céu. E este julgamento aqui, ele vai produzir para todos uma coroa que chama-se a coroa da justiça. Deus é justo. Ninguém precisa se preocupar, porque Deus é justo. E cada um vai receber, aqui está claro, de acordo com aquilo que tiver feito durante o seu período, durante a sua jornada aqui no mundo. Muitas pessoas têm muita dificuldade em acreditar no arrebatamento da igreja. O que você pode falar sobre isso para a gente? Bem, era muito difícil também aceitar a ideia do dilúvio. É verdade. Não é? Por quê? Porque em Gênesis... Eu ainda não tinha nascido não, mas eu imagino. Em Gênesis 2:5, pode abrir se quiser, lá diz que nunca tinha chovido na terra. Agora aparece um cara falando que vai chover e que as águas vão cobrir todos os montes. Isso era muito difícil de ser crido, de ser acreditado, não é? Então, é verdade, nem sabia o que era chuva. Nem sabia o que era chuva. Aqui diz assim, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra ainda. Eles não sabiam o que era chuva. Aí tem uma história de chuva, o que é isso? Pois é. E ainda de um mundo ser. Aliás, Deus deu uma tarefa para Noé complicada. Falei que vai chover, vai cobrir os montes. Aquilo era uma piada para o povo. Então, quando nós dizemos hoje, olha, o povo de Deus, a igreja, nós vamos ser arrebatados da terra, num abrir e fechar de olhos, vai ser uma migração interplanetária, vai ser algo indizível, algo nunca visto, nunca aconteceu, mas vai acontecer. Tem gente que acha isso uma piada e não acredita, não é? Mas as coisas de Deus acontecem assim mesmo, inesperadas. Anunciava-se a vinda do Messias e o povo estava vivendo normalmente. No dia que aconteceu, e os anjos do céu vieram voando baixinho sobre os campos ali de Belém, os trabalhadores, os pastores estavam cuidando das ovelhas, ficaram assustados. O que estava acontecendo? Tinha acabado de nascer o Messias. Então Deus não mandou aviso, Deus não falou nada. Inclusive para o arrebatamento não há aviso prévio. Por isso que a Bíblia diz vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o noivo. Se você pega lá, por exemplo,
a parábola das 10 virgens. E aqui eu tenho que explicar algo para você. Esta designação, esta expressão virgens, ela só é endereçada à igreja. Sim. Israel é chamado na Bíblia, em toda a Bíblia, de mulher. A mulher. Inclusive em Apocalipse está lá, a mulher, Apocalipse 12. É muito. Tá bom. Israel é chamado de mulher. Não é? A mulher que deu à luz um filho varão, foi Israel que gerou Jesus. Agora, a noiva, a virgem, é a igreja. Por que nós somos chamados de virgem? Porque nós ainda não casamos com noivos. Entendeu? Mas é super interessante, ninguém percebe isso, né? Então, é muito raro você ouvir alguém dar esse tipo de explicação, muito bom. Então, o que você perguntou mesmo? Não sei, mas a gente teve que mudar aqui a decoração, porque aquele vaso que estava aqui estava parecendo, alguém estava confundindo ele com uma santa. Uma santa? Olha, parece mesmo. A gente então mudou a decoração e a gente vai ficar com essa decoração aqui agora, estou já avisando. Gostei, né? gostei. Porque a gente não vai ter muitas mudanças, não. Nós vamos estar sempre aqui nesse sofá conversando e... Então eu lembrei. Enquanto isso você lembrou. Eu estava falando das 10 virgens. Quando o noivo voltar para a noiva, ou seja, as virgens, não vai haver aviso prévio. Ele virá, a Bíblia diz, à meia-noite ouviu-se uma voz, eis o noivo. Então, aquelas que estavam cheias de Deus, cheias de óleo, cheias do Espírito Santo, comprometidas, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui eu quero fazer outra observação. Existe na Bíblia o livro da vida, onde todas as pessoas estão registradas. Existe o livro da vida do Cordeiro, onde só a igreja tem o seu nome registrado ali. Entendeu? Lá em Apocalipse 13, verso 2, está claro que todos aqueles... Isso aí tem a ver com quem vai ser arrebatado ou não? Sim. Tem, né? Sim, porque o arrebatamento é para as virgens prudentes. Sim. Para as virgens prudentes que estão seladas, que nasceram de novo, são propriedade exclusiva de Deus. Porque há muita gente nas igrejas hoje que nunca nasceram de novo, não tem compromisso com Deus, não pregam o Evangelho, não oram, nem leem a Bíblia, mas acham o ambiente da igreja ótimo. E virou moda também. Virou moda ser evangélico, né? O prefeito é evangélico, o governador parece que vai ser evangélico, não é? O presidente da República está mais para cá do que para lá. Então, virou modismo ser evangélico. Porém, é preciso ter o selo do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Os salvos, eles recebem o nome, lá em Apocalipse 2 e 3, de vencedores. Vencedores. Então, todo o período da história eclesiástica da igreja tem um período de vencedores. E nesse último período da história, também nós teremos um grupo de vencedores. É o grupo que vai ser arrebatado. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz que os mortos que morreram salvos, no momento do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não há lógica em dizer que nós vamos encontrar com Cristo nos ares e voltar para a terra. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Fala que nós iremos imediatamente para o tribunal de Cristo no céu. Enquanto estiver havendo a tribulação aqui, o período em que Deus vai voltar a tratar com Israel, o período quando vai aparecer o anticristo, isso é um outro assunto que eu gostaria de tocar. Claro, a gente pode falar isso num outro dia. Nossa próxima conversa. Nesse período, a igreja não está aqui, a igreja está no céu,
preparando-se para o casamento com Jesus, enquanto o juízo de Deus, o juízo mais severo de toda a história da humanidade, chamado de o dia da ira do Senhor, vai estar acontecendo aqui. Esse dia da ira do Senhor é mencionado principalmente por Jeremias, o profeta Amós também fala muito desse dia, não é? Então, aí você já está dando evidências. Se a igreja estivesse aqui, não é? A igreja teria que enfrentar o anticristo, teria que enfrentar esta situação catastrófica, e a Bíblia não fala de juízo para a igreja. A Bíblia fala em Apocalipse 3:10 de livramento para a igreja. Estes são os argumentos, né? Livramento para a igreja. Você defende. Não, é o que a Bíblia diz. Sim, é o que a Bíblia diz, mas esses são os argumentos que você usa para explicar essa teoria. Né? Aparece cada argumento por aí que eu vou te contar, viu? Mas aqui em Apocalipse 3:10 diz assim, eu falei do dia da ira do Senhor, né? Porque você guardou. Tem uma pergunta de alguém que perguntou quais são os argumentos. Por isso que eu entrei na sua explicação dizendo, esses são os argumentos, é porque existe Sim, mas eu posso dar outros e muitos. Sim. Tá? Porque você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então aqui, para a igreja, porque aqui, Apocalipse 3 é o período da igreja, há uma promessa de livramento para a igreja. Não fala de julgamento, de nós estarmos fugindo do anticristo, nada disso. Então, quais são os outros argumentos que você usaria? Se você tem muitos outros argumentos, aí você poderia deixar mais alguns, né? Sim. Para nós. A igreja, ela é um mistério. Este mistério não foi revelado no Velho Testamento. Escrevendo aos Efésios capítulo 3, Paulo usa muito esta expressão mistério. Então, para que Deus volte a tratar com Israel, Deus tem que fechar esse período do mistério. A igreja é um mistério. Paulo deixa claro que a igreja sempre foi um mistério. Quando Paulo foi ao céu, foi arrebatado ao céu, ele voltou com este entendimento de que o período da igreja acabaria exatamente quando Deus voltasse a trabalhar com Israel. Então a igreja não estará aqui mais na terra. É o que nós chamamos de arrebatamento. E nós temos na Bíblia muitos tipos de arrebatamento. Enoque foi arrebatado para não passar pelo dilúvio. Antes do dilúvio, Enoque foi arrebatado ao céu. É uma prova do arrebatamento. E Noé também, durante o dilúvio, foi guardado, não sofreu as implicações todas daquele juízo de Deus, porque ele era um homem de Deus, ele foi poupado. Ló, por exemplo, Deus teve que tirar Ló de Sodoma antes que ele enviasse o juízo. Então, decididamente, o juízo não é para o seu povo, para o povo de Deus. O juízo é para o mundo ímpio, entendeu? Então, querer colocar a igreja aqui, sob o tacão do anticristo, uma igreja perseguida, não há respaldo para isso em nenhum lugar da Bíblia. Mas isso é bom. É muito bom saber, né? A Bíblia diz que quando Cristo voltar, todos os santos voltarão com ele, e esta expressão santos, ela se refere à igreja. A gente começou esta conversa de sofá a partir do momento que nós estamos passando, que é esse momento de reclusão. Estamos saindo deste momento, mas ainda tem muita gente sofrendo com a enfermidade que assolou o mundo nesse momento. E nós começamos a conversar
na nossa primeira conversa de sofá sobre se o momento que nós estamos passando seria ou não um momento apocalíptico. E aí a gente começou essa conversa. E você, agora, voltando nisso, você não acha que esse momento que nós estamos passando pode fazer parte de um sinal dos tempos, alguma coisa assim, ou não? São porque Jesus falou que haveriam vários sinais, terremotos em muitos lugares, pestes, né? E pragas em muitos lugares, haveria uma conturbação mundial, as nações em perplexidade, os homens desmaiariam pelo bramido do mar. Está falando de tsunamis, nós já tivemos alguns, isso não existia antigamente, só agora está acontecendo. Haveriam sinais nos céus, né, das estrelas, grande fome na face da terra. Hoje, metade da população da terra está morrendo de fome. Só agora, no século 20, 21. E quem não está morrendo de fome, morre porque está gordo de tanto comer, né? Brincadeira. Pois é, mas é assim. Por isso que a Bíblia proíbe a glutonaria, não é? É verdade. Glutonaria. Então, há muitos sinais. Mas o sinal principal é Israel. É a figueira que voltou a brotar em 1948. Sim. Entendeu? Sim. Então, os sinais são patentes, são claros, são visíveis. Alguém sempre tem o argumento de que sempre aconteceu isso, mas não simultaneamente. Quando tudo começasse a acontecer simultaneamente. Por isso que é um período difícil. Nós estamos entrando num período muito complicado daqui para frente. Porque essas epidemias, tudo isso são preâmbulo daquilo que vai acontecer. Eu toquei nesse assunto porque este é um assunto que nós podemos tirar um dia só para você falar para a gente todos os sinais bíblicos. Sim. Tudo que deve acontecer. Isso aí gasta mais tempo. Antes de chegar esse dia, né, que é o dia do arrebatamento da igreja. Exatamente. E nós estamos caminhando rapidamente para esse grande evento, quando uma multidão será removida da terra num abrir e fechar de olhos. Agora, pense comigo, é difícil de acreditar, não é? É difícil de acreditar, porque... Só mesmo quem crê mesmo no Senhor. Agora, como nós já tivemos arrebatamentos assim, como de Enoque que eu citei, por exemplo, Elias também foi arrebatado ao céu e certamente aí no caminho ele foi transformado, né? Porque Paulo diz que carne e sangue não entram no céu. Então Elias é um tipo da igreja também que foi transformado nos ares. Pois é bom você falar isso, porque quando a gente vê filme do arrebatamento, aí a gente vê as roupas das pessoas no chão, como se o corpo da pessoa tivesse ido do jeito que ele é na terra. Então, aí você falando disso, é bom que traz um esclarecimento também. Existe uma vestimenta espiritual. Só com ela você entra no céu. Mas esse corpo aqui essa é casa terrestre. Aqui, essa é a casa terrestre que será, esse corpo será revestido, esse corpo mortal, diz Paulo, 1 Coríntios 15, 51. Este corpo mortal será revestido de imortalidade. Não é? E naquele momento, então, se transforma num corpo transcendental, poderoso, imortal e incorruptível. Eu gosto de conversar essas coisas com você, porque você usa essas expressões transcendental, Via Láctea, outros planetas, então a gente vai entendendo com mais facilidade. Sim. Muito bom, né? Então hoje nós, nessa conversa aqui, entendemos bastante sobre o arrebatamento da igreja, numa visão do apóstolo Sinomar, que é uma visão pré-tribulacionista, falando a palavra que é usada para que todo mundo saiba
que é a visão de que a igreja não vai experimentar a grande tribulação, porque ela vai ser arrebatada antes desse tempo. Suponhamos que a igreja seja arrebatada no meio da tribulação. Isso não importa. O que importa é que Jesus diz: eu voltarei. Então não importa se você tem outra visão. Eu voltarei. Eu respeito toda opinião. E esta, para mim, é a frase mais importante da Bíblia. Isso saiu da boca de Jesus. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ali, quando Jesus foi assunto aos céus, 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido há de voltar, há de voltar, há de voltar, assim como para o céu o viste subir. Jesus subiu do Monte das Oliveiras, e lá em Zacarias 14 diz que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. Ai, que bonito, muito bonito. Então só eu quero deixar que você deixe claro aqui que você tem este entendimento, mas tem outras pessoas que têm outra forma de entender, como os pós-tribulacionistas, mas não importa. O importante é que todos nós vamos chegar lá. Se a igreja, por acaso, estiver aqui, a Bíblia teria que estar errada. Mas se a igreja tiver que estar aqui, ela será guardada, de alguma forma, será amparada. Porque o juiz não é para a igreja. Porque Deus, em toda a Bíblia, vê a igreja agora conectada a Cristo. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Se a igreja tivesse que sofrer, Jesus também teria que sofrer sob a perseguição do anticristo. Isso é incoerente. Isso é incoerente, não é? Então, se alguém tiver um argumento melhor, eu respeito. Eu respeito. Colocaram um pouquinho de açúcar no final, mas não deu certo. Não deu certo. Então, você pode fechar a sua palavra para que todos possam ter uma conclusão. Só deixando claro que este mistério chamado igreja vai acabar e assim que a igreja for removida, Deus volta a trabalhar novamente com Israel, que vai, infelizmente, fazer uma aliança de 7 anos, olha, 7, com o anticristo. Não é? No meio da semana eles vão descobrir que fizeram um pacto com a morte, vão quebrar esta aliança, e aí eles serão perseguidos terrivelmente pelo anticristo. E lá no livro de Zacarias diz que 2/3 dos judeus que moram hoje em Israel serão mortos. Vai morrer mais gente agora do que na época de Hitler. Nós vamos ter muito assunto pela frente. É verdade. Porque outro dia você estava me falando das características do anticristo. Tudo isso nós vamos continuar conversando aqui na nossa conversa de sofá e vamos ter muito esclarecimento, muito mesmo. Mas porque vamos orar. A mente borbulha, né? É tanta coisa. Vamos orar pelas pessoas agora, para que esse entendimento possa ser claro na mente de todos. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nosso soberano Rei, que a Tua luz penetre agora a mente e o coração de todos que estão nos vendo, para que também tenham este desejo de participar da volta do Senhor para a igreja. A Tua palavra diz que Jesus virá para aqueles que querem recebê-lo, para aqueles que estão na expectativa da Sua volta. Senhor, e que nós, como noiva, sejamos adornados, preparados, santificados para aquele grande dia do encontro com o Senhor dos ares. Deus, prepara o Teu povo, alerta o Teu povo e coloca no coração de todos um amor profundo por Jesus e pela Sua volta. Nós te pedimos humildemente, pela fé. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço.